Bem, hoje nós vamos falar sobre o processo do núcleo, né, e da divisão celular. Gente, quando a gente fala no núcleo da célula, esse núcleo, né, a gente fala que ele foi interposto pelo cientista Robert Brown, né, em 1833. Ele é uma estrutura presente nas células eucarióticas, né, nas células que têm o núcleo verdadeiro e contém o DNA da célula. Então, eles são delimitados, né, por poros, né, que vai entrar, né, fazer essa intercomunicação através do citoplasma dela, onde eles vão possuir duas funções básicas, que é a regulagem dessas substâncias químicas e o armazenamento de informações genéticas, né? Então, esse período que a célula ela não se encontra em divisão, né, a gente dá o nome de intérfase, é o que a gente vai falar agora. Então, na intérfase, ela vai anteceder, né, as formas de divisão celular, onde as células ela irão apresentar uma carioteca, um nucleoplasma, um nucleolo e uma cromatina com características. Isso tudo vai acontecer em atividade da célula, né? Quando ela estiver fazendo a síntese, né, ou a produção do RNA, que vai acontecer essa duplicação dos cromossomos antes de iniciar essas funções aí. Então, as funções, né, básicas nessa divisão, ela vai ter na fase inicial o G1, que ela vai ter o crescimento. Depois ela vai ter um processo onde ela irá se duplicar, né, e vai acontecer ali o crescimento e preparação final para a divisão celular, né? E depois ela vai passar pelo processo de mitose, né, onde a gente vai explicar detalhadamente cada uma delas, tá? Então, gente, nessa fase aí da inicial dela, né, o que vai acontecer? No G1 vai ser formado, né, os centros celulares, né, com os centríolos. Acontece a duplicação, né, desse centro celular, do DNA, onde vai dar início ao início dos centros celulares e desses cromossomos eles vão estar duplicados. E acontecerá ali o fuso acromático, né? E os cromossomos eles irão estar compactados para dar início aí à prófase, à metáfase, à anáfase e à telófase, até acontecer o processo de descompactação, né? Ou descondensação do DNA dela. Tá bom? Então, na fase G1, vai preceder de uma duplicação do DNA, né? Na fase S, vai ocorrer a duplicação do DNA e o G2 vai suceder logo após a fase S. Né? Na intérfase, essas fases G1, o DNA vai ser constante. Na fase S, vai acontecer a duplicação do DNA. E na fase 2, vai iniciar a mitófase, né? A mitose, onde a quantidade de DNA ela vai retornar à quantidade inicial. A intérfase é sempre a fase mais demorada do que a mitose. Ela vai corresponder a 90% a 95% do tempo total gasto numa célula em ciclo aí, tá bom? Então, a fase de variação da quantidade desse DNA, a fase, no caso Q, durante a mitose, né? Então, durante essa fase Q, acontece o processo de duplicação até a fase S e depois vai acontecer a separação através da anáfase aí, tá bom? Então, gente, por exemplo, nessa fase aí, né, vai acontecer aí a compactação e na mitose, o que vai acontecer? Vai acontecer um crescimento de organismos, né, multicelulares e eles irão se regenerar por conta de todos esses tecidos daí, gente. Então, acontece essa fase aí, né? E na fase metáfase, os cromossomos eles vão estar alinhadinhos, como se estivesse na linha do Equador. E vão estar os polos vão estar opostos um ao outro. E na anáfase, vai ser separar as cromátides mães
que ela vai passar a ser chamada de filhos, né? Então, cada polo ela vai receber um material de cromossomos, tá bom? Na telófase vai acontecer, vai atingir os polos e vão desaparecer através do fuso mitótico e vão se reorganizar na membrana nuclear para acontecer o que a gente chama de descondensação de cromossomos. Logo após, o que vai acontecer? Vai reaparecer o nucleolo dela. Tá? Então, na mitose acontece a divisão celular, né? Que vai gerar células somáticas iguais às células-mãe. Na meiose, duas divisões celular que vão ser organizadas produzindo 4 células filhas que vão ser sexuais, com metade do DNA da célula-mãe e com a variabilidade genética aí. Então, na prófase, 2 cromatídeos mães, irmãos, né? Vai acontecer a forma de replicação dos cromossomos e depois que eles serão divididos ou replicados, né? Acontece aí a parte da cromátide nessa prófase 1. E depois, na metáfase, os cromossomos eles vão se alinhar, como se estivesse na linha do Equador. E a anáfase vai acontecer, as cromátides irão se separar aí. Tá bom, gente? Então, por hoje, né, nós iremos ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro.